Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. Hoje nós iremos aprender sobre os povos nativos. Os indígenas em 1500. Os vestígios encontrados pelos arqueólogos nos dão pistas sobre como viviam há centenas de anos os povos nativos, ou seja, os habitantes originários das terras que hoje formam o Brasil. Estima-se que em 1500, quando os portugueses chegaram, viviam aqui mais de 1000 povos indígenas e uma população entre 2 milhões e 5 milhões de nativos. Esse termo surgiu porque quando os espanhóis chegaram à América, acreditavam ter chegado às Índias, na região da Ásia atual, e chamaram os nativos de índios. Esse termo foi utilizado por muito tempo, mesmo depois que os europeus perceberam que havia chegado a um novo continente e não às Índias. Nas primeiras décadas da colonização, os europeus tiveram mais contato com os grupos indígenas que ocupavam a faixa litorânea. Quase toda a costa era habitada por grupos tupis e guaranis, que falavam dialetos diferentes, mas tinham a raiz linguística em comum. Assim, mesmo fazendo parte de grupos diferentes, conseguiam se comunicar. Apesar de alguns grupos tupis e guaranis serem inimigos, eles tinham, além da língua, outras semelhanças no modo de viver. Essa língua foi denominada pelos portugueses de língua geral e foi aprendida por eles com relativa facilidade. Os tupis chamavam os indígenas do interior de tapuias, por falarem línguas diferentes da sua. Entre os diferentes grupos havia nômades e sedentários, e cada um se organizava de acordo com seus costumes, com algumas semelhanças entre eles. Organização e costume dos povos tupis. Geralmente, os povos tupis organizavam-se em aldeias que podiam ser fixas ou móveis. Tanto o tamanho dessas aldeias quanto o número de habitantes variavam e cada uma era construída de acordo com o local e a organização dos vários grupos. Cada aldeia tinha um líder local chamado morubixaba ou cacique, que era responsável pelo grupo. Cabia a ele participar da tomada coletiva de decisões como se fosse um conselheiro. Ele também participava das tarefas da aldeia. Além dele, havia um líder espiritual denominado de pajé ou xamã. O trabalho era comunitário e geralmente dividido por sexo e idade. Homens e mulheres executavam tarefas diferentes. As crianças podiam participar de algumas tarefas mais simples, como coletar frutos ou aprender artesanato, pesca, entre outras. Em geral, as crianças começavam a aprender as tarefas de adultos somente entre 12 e 14 anos de idade. Na maioria, os indígenas andavam nus e, de acordo com os costumes e tradições, usavam pinturas e enfeites no corpo, que tinham diferentes significados. Os enfeites podiam ser feitos com penas de aves, sementes, madeiras e ossos, sendo usado tanto como adorno quanto símbolos do grupo. Já as pinturas tinham diversos significados e eram utilizadas em rituais religiosos, funerários e festivos, ou como marcas na hora de luta ou guerra entre grupos rivais. A tinta dessas pinturas era fabricada com elementos da natureza como urucum, fruto vermelho de uma árvore chamada urucuzeiro ou urucueiro. Seu nome vem do tupi urucu, que significa vermelho. Um pouco mais sobre ser indígena. As populações indígenas de hoje são descendentes dos povos que habitavam o Brasil em 1500, portanto têm em comum antepassados, história e origem. A cultura brasileira é formada, entre outras contribuições, por hábitos e costumes legados pelos povos nativos. Podemos encontrar diferentes heranças indígenas em nossos hábitos, por exemplo, o uso de rede para dormir e de instrumentos de pesca como as redes e o puçá, e muitas palavras de nosso vocabulário usadas para nomear pessoas, cidades, animais, além de comidas como tapioca, paçoca, canjica e bebidas como chás, mate, chimarrão, tererê e guaraná. Muitos mitos do folclore brasileiro têm origem indígena, entre eles o curupira. De acordo com a lenda, ele é um ser que protege a caça e a natureza, garantindo assim o equilíbrio entre as necessidades do ser humano e a preservação do meio ambiente. Bom, crianças, essa foi a nossa aula de história sobre os povos nativos. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima!